Já imaginou você preparando o seu panetone caseiro para esse Natal? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um panetone que fica com uma massa macia, fofinha, ele fica delicioso e você vai adorar essa receita. Então fica comigo até o final desse vídeo, assim você aprende direitinho como é que prepara esse panetone. Eu vou passar para vocês todas as dicas, mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa um joinha nesse meu vídeo e a gente começa essa receita preparando uma esponja com fermento. Eu vou acrescentar numa tigela 200 ml de leite morno. O leite não pode estar muito quente, ele tem que estar morno. 2 colheres de sopa de açúcar. 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. E meia xícara de farinha de trigo. Eu vou misturar bem esses ingredientes até que fique bem homogêneo. Eu peguei um fouet para misturar bem o fermento com a farinha, assim a farinha dissolve totalmente. Como vocês podem ver, já está bem uniforme a massa. Agora eu vou cobrir e vou deixar descansando por 30 minutos. E eu vou deixar essa mistura fermentando em local protegido do vento e daqui a pouco eu volto para continuar essa receita. Já se passou meia hora, o meu fermento já ativou bem. Agora eu vou mostrar para vocês como ele ficou e a gente vai continuar preparando a massa desse panetone. E olha só como o fermento cresceu bem, ele ativou bastante. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma outra tigela e eu vou acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo. Vou fazer um espacinho aqui. Vou colocar 3 ovos. Meia xícara de chá de açúcar. 1/4 de xícara de suco de laranja. 1 colher de sopa de essência de panetone. E eu vou usar para essa receita 100 gramas de manteiga. Ela está levemente amolecida, eu derreti ela um pouco. Eu vou colocar aqui a metade. A outra metade a gente vai acrescentar só no final. E já vou colocar também o fermento. Eu vou começar misturando com uma colher e assim que não for mais possível mexer com a colher, eu vou começar a amassar com a mão. É importante que misture bem todos os ingredientes até que não sobre mais nada de farinha na tigela. E aqui que já está mais difícil de ficar mexendo com a colher, eu vou começar a mexer com a mão. E agora é só ficar puxando a massa aqui de baixo para cima até que ela fique uma massa bem lisa e bem elástica. Mais ou menos uns 10 minutos, que é isso que vai deixar o seu panetone fofinho. E você pode fazer todo esse processo numa batedeira planetária, bem mais fácil. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo sem nenhum equipamento especial, você consegue fazer um panetone maravilhoso na sua casa. E eu já estou aqui há 10 minutos sovando essa massa. Eu estou fazendo sempre esse movimento de puxar a massa por baixo, apertá-la aqui no meio. Como vocês estão vendo, ela já ficou bem mais lisa. Ela chega num ponto assim, ó, que você pode esticá-la bem, ela fica quase transparente e não rasga. Agora eu vou acrescentar o restante da manteiga. Eu vou voltar a amassar essa massa agora para incorporar a manteiga. Ela vai começar a se despedaçar, mas é bem normal. É que a manteiga demora um pouco para incorporar na massa. Então você continua amassando, que daqui a pouco ela já vai ficar bem lisa e bem elástica. Já mostro para vocês. Como vocês estão vendo aqui, ela começa a se despedaçar até que a manteiga incorpore na massa. Eu sovei a massa por mais uns 4 minutos, ela chegou nesse ponto, a manteiga já incorporou bem. E como vocês podem ver, uma massa bem elástica, ela fica bem fina. Agora eu vou deixar ela crescendo. Eu vou cobrir novamente a massa e ela precisa descansar agora por 1 hora ou até que ela dobre de volume. Vai depender muito da região que você tiver. Então daqui a pouco eu volto com ela crescida para a gente colocar as frutas cristalizadas e colocar os panetones na forma. E a massa do meu panetone já está bem crescida, daqui a pouco vocês vão ver como essa massa está bonita. E agora eu vou preparar as frutas e as passas que vão rechear esse panetone. Eu vou colocar aqui numa vasilha 150 gramas de frutas cristalizadas e 150 gramas de uva passa. Vou misturar bem e vou deixar aqui do lado para dividir a massa. Essa receita rende 2 panetones. Se você quiser fazer o chocotone, é só você usar a mesma quantidade que eu estou usando de frutas e passas de chocolate. Como vocês podem ver, a massa já está bem crescida. Eu vou tirar um pouco o ar dela e vou passá-la para a mesa. Vou colocar um pouco de óleo na minha mesa. Vou espalhar bem, porque a gente não vai mais colocar farinha. Se você colocar mais farinha, essa massa vai acabar ficando seca. Vou colocar a massa aqui na mesa. Como vocês podem ver, ela está bem elástica, está bem bonita. Eu vou formar uma bolinha com ela e vou pesar essa massa para poder dividir ela em 2 partes do mesmo tamanho.
Olha só que massa bonita que fica, pessoal. Esse panetone vai ficar maravilhoso. Eu já pesei a massa, ela pesou 1,1 kg. Eu vou dividir então em duas partes de 550 gramas. Já dividi a massa em duas partes iguais, vou fazer duas bolinhas novamente. Como vocês viram, são poucos ingredientes para massa, rende bastante, dão 2 panetones grandes. E agora eu vou abrir bem essa massa. Você vai abrindo ela com a mão para a gente colocar as frutas. Eu já dividi as frutas também em duas metades. E agora é só vir amassando para essas frutas se misturarem bem na massa. Como vocês podem ver, a massa não cola mais na mão, não precisa colocar mais farinha. Misturou bem, é só bolhar novamente. E eu já vou colocar lá na forma. E para o panetone eu estou usando essas formas de papel. Você encontra em qualquer casa de embalagem ou casa de confeitaria. Ela é daquele tamanho para 500 gramas. Então vou colocar a massa aqui dentro. E vou fazer o mesmo com a outra metade. Eu vou colocar esses panetones sobre uma outra forma para ficar mais fácil da gente levar para o forno. Só que antes disso eles precisam crescer por mais ou menos 1 hora de novo, ou até que eles cheguem a 1 dedo aqui da borda. Então daqui a pouco eu volto com eles crescidos antes de levar para o forno para mostrar para vocês o tamanho certo que ele tem que ficar. E depois de mais 1 hora meus panetones já estão bem crescidos. Como vocês podem ver aqui, ele já está a 1 dedo da borda e agora é hora de levar ele para o forno. E esses panetones precisam assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutos. Por isso que é importante você usar uma outra forma para colocar eles dentro, porque você colocando só a forminha de papel, ela não vai ter estabilidade, seu panetone não vai crescer e nem assar direito. Então agora eles ficam lá por uns 35 minutos, até que o topo deles esteja bem dourado. Então daqui a pouco eu volto com eles assados e vou cortar um para mostrar para vocês. E agora que os panetones já estão prontos, eu vou cortar para mostrar para vocês. Lembrando a vocês que meu forno é a gás e como vocês viram, eu fiz ele todo na mão. Então você pode fazer um panetone perfeito nessa casa sem ter muito equipamento. E olha só, a massa fica bem fofinha, ele fica muito macio. Imagina só você preparar esse panetone e presentear seus amigos, seus familiares. Vai ser o maior sucesso. Está muito macio, pessoal. Vai ser um sucesso aí nessa casa. E olha só essa massa, pessoal, que fofura. E olha só, você vai puxando essa massa, ela vai desfiando. É uma perfeição. Faça aí nessa casa que vai ser o maior sucesso. E eu espero muito que tenham gostado dessa receita, desse meu panetone caseiro. Quero ver todo mundo fazendo aí pro Natal, deixando um comentário aqui no meu vídeo falando o que achou. Lembrando também a vocês que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre com receitas fresquinhas para vocês. Então aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que ficou comigo até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um Feliz Natal e até mais!